teoria de base, né? Teorias de base da medicina chinesa. Teorias de base, o nome já está falando, né? É o fundamental para que você trabalhe com a medicina chinesa. É super importante isso e muitas vezes muitos profissionais ou muitos alunos acham que essa parte não é tão importante e já querem chegar já no segundo nível. Mas se você não entender bem essa parte, essa teoria, você não consegue trabalhar de uma forma harmônica lá na frente e sabendo exatamente o que você está fazendo, porque você sempre, quando está analisando as coisas, você deve sim ter um olhar direto ou indiretamente para essas teorias de base. Então, eu vou falar aqui sobre Yin e Yang, vou falar sobre 5 elementos, mas isso vai ser falado durante todo o curso, mas nós vamos falar de uma forma um pouco mais aprofundada. Não somente daquela forma Yang é quente e Yin é frio, né? O Yang é claro e Yin é escuro. Mas nós vamos procurar aprofundar um pouco mais para que você entenda como que os chineses antigos, né, eles compreendiam e começaram a constatar esse universo do Yin e Yang, esse universo do corpo, para poder tratar ele de forma adequada, junto com milhares e milhares de anos de observação. Então, como é que eles entendiam isso, né? Vamos lá, então. Imagine aqui como sendo uma montanha, certo? Essa montanha, se eu tivesse de um lado o Sol, este lado da montanha aqui, né, este lado aqui, seria o lado iluminado. Iluminado, né? Ou seja, seria o lado Yang, iluminado. Ao passo que esse outro lado, que faz parte do mesmo cenário, faz parte da mesma montanha, se eu colocar a sombra aqui, né? O lado sombra, o lado escuro, a escuridão, né? O lado escuro, escuridão, seria e é a parte Yin. Ou seja, você tem no mesmo contexto, na mesma figura, uma dualidade, né? A parte iluminada, clara, quente, Yang, a parte escura, escuridão, né? Aquela parte fria, aquela parte escura, Yin. Mas faz parte da mesma situação, do mesmo cenário. Isso poderia se mostrar de diversas formas, né? Por exemplo, né? Para nós chegarmos àquele símbolo conhecido em Yang, né? Por que foi feito aquele símbolo? Para representar uma série de coisas. Então nós vamos aprofundar um pouco nessa parte agora e depois nós vamos para a parte prática, associar isso na parte prática. Então vamos lá. Imagine que você tem aqui também o Sol, né? Sol agora e aqui o nosso planeta, né? Planeta Terra. Então imagine, a luz solar aqui está batendo nesse lado, vamos dividir ao meio, e nesse lado que está dia, né? Então seria o lado Yang. Agora, o outro lado, olha que agora já vai tomando forma, né? No outro lado existe o escuro, né? Existe o Yin. Porém, para que fosse representado apenas dessa forma, ficaria algo ainda faltando, porque você sabe que nesse caso aqui, que a Terra está girando, está em constante movimento, assim como a vida está em constante mutação, dentro daquela parte Yin, em determinado momento, em determinado horário, vai começar a ter uma parte Yang, né? E dentro da parte Yang, em determinado horário, quando atinge uma claridade máxima,
começa a ter uma parte yin. Então, nós vamos agora modificar um pouco aqui essa representação, mas é importante que você saiba, para nós entrarmos na representação daquele símbolo dos peixes, né? Que todo mundo já ouviu falar, aquele símbolo dos peixes yin e yang. Então, vamos lá. Então, nos textos antigos, nós falamos que existe o Wuxi, que o início de tudo é o Wuqi. O que é o Wuqi? O Wuxi seria o vazio, né? O vazio. Ou seja, a partir daquilo que não importa crença, religião, filosofia, mas é a partir do macro, do universo, que criou o nosso universo, a partir de algo que criou o nosso universo. Aí você pode dar o nome que você quiser, mas aquela condição já dos chineses antigos, eles já entendiam isso, né? Que o Wuxi era o universo, o vazio, né? Mas dentro desse Wuxi, nós podemos ter também um universo do ser humano, né? Que seria o quê? O Bao, que seria o útero materno. O útero materno seria um universo no qual forma o ser humano aqui, né? Para representar isso nessa figura conhecida, que essa figura é a figura do Tai Chi, né? Onde você tem aqui dois peixes, né? Você tem um peixe, vamos colocar assim, dois peixes aqui, e num dos lados você tem então um peixe branco com olhinho preto, e no outro lado você tem o peixinho preto com olhinho branco, que significa que dentro do yin existe o yang, e dentro do yang existe o yin. Quando existe essa manifestação, ou seja, quando existe a consciência inata, que é Yuan Shen, né? Yuan Shen, que é a consciência inata. Ou seja, você não tem apenas o yin e yang, você tem aqui, representando aqui essa divisão, que na verdade o 2 já agora é 3, porque essa divisão é a consciência inata, que na verdade essa parte tanto pertence a um quanto pertence ao outro. Essa consciência inata é quando lá do céu vem uma personificação do espírito ao corpo humano, né? E existe essa consciência inata, que é uma consciência pura, que é uma consciência livre de qualquer medo, que é uma consciência livre de qualquer desequilíbrio. Então existe essa consciência inata. Mas quando essa consciência inata se manifesta com as forças da Terra, ou seja, existe uma consciência adquirida. Essa consciência adquirida nós chamamos de Shen Zi. Consciência adquirida. Então, olha só. Nós temos uma consciência inata, que é pura,
que é livre de qualquer dualidade, mas nós temos uma consciência adquirida, né? Que a partir do momento que a gente nasce nesse mundo dos fenômenos, nós temos uma consciência adquirida, que é aí que começa a haver as divisões, né? E nós temos, lógico, uma energia que vem do céu, uma energia que vem da terra, uma energia que vem do Pai, do espermatozoide, né? Uma energia que vem da mãe, que é o óvulo, com a manifestação do Espírito forma o que é a gente. Então olha só como fica mais abrangente, como é mais abrangente esse conceito, né? E eu vou aprofundar um pouco mais, do que apenas preto e branco, do que apenas quente e frio, do que apenas claro e escuro, do que apenas alto e baixo, né? O yin e yang é muito mais do que isso, é uma soma, uma dualidade agora, como nós estamos nesse mundo dos fenômenos, uma dualidade que é mutável, porque se não fosse mutável, não existia essa vida, né? Não estaríamos vivos. Se fosse algo, o equilíbrio, né? Total, equilíbrio total não existe, porque equilíbrio total significa uma ruptura nisso, e quando há uma ruptura nisso, há uma ruptura na vida. Então, na verdade, existe a tendência ao equilíbrio, e quanto mais próximo desse centro do equilíbrio, melhor para a gente viver. Quanto mais longe desse centro, desse equilíbrio, quanto mais longe da consciência inata, mais há desarmonia, mais pode haver doença. Então, no fundo, para a gente melhorar uma patologia, para a gente melhorar uma doença, a gente tem que voltar ao máximo próximo dessa consciência inata. Porque a consciência adquirida é tudo aquilo que você aprende, né? Os textos antigos dizem que você deve aprender o máximo que você puder, mas desapegar desse aprendizado. Porque se você aprende e se apega nesse aprendizado, que é a consciência adquirida, do próprio excesso de conhecimento pode vir a ignorância. Isso também é yin yang. Olha só, o excesso de conhecimento pode gerar a ignorância quando você se apega nesse excesso de conhecimento. Então, o conhecimento é importante, fundamental, mas que você deve absorver ele, fazer parte de você e usar quando necessário. Ter sabedoria para utilizar desse conhecimento quando necessário. Porque senão você pode chegar com excesso de conhecimento, você chegar à ignorância. Olha como é profundo. E se para corrigir isso, né, para corrigir, que eu digo equilibrar o máximo possível, vir o mais próximo do centro possível, vir o mais próximo, unir essa consciência adquirida, unindo com a consciência inata de uma forma equilibrada, nós temos diversas técnicas, né? Tanto orientais quanto ocidentais. Falando aqui das ocidentais, né? Seria os exercícios, né, terapêuticos, Qigong, né? Seria a acupuntura, a fitoterapia, a dietoterapia, enfim, tem N maneiras que você pode organizar isso, né? Claro que no nosso dia a dia nós tentamos de diversas maneiras organizar isso também da nossa maneira, que às vezes é intuitiva, porque nós temos isso, temos a razão, temos a emoção, temos o yin, temos o yang. Então, a questão de intuitividade do dia a dia, você pode e você busca sempre, para adquirir equilíbrio, procurar ficar próximo dessa conhecimento inata sua. Por exemplo, buscando fazer o que gosta. De vez em quando está cansado demais, procurando descansar, procurando passear, procurando conversar, procurando uma parte espiritual, qualquer que seja, aquela que você veja que é o mais importante para você, tudo de forma com que essa consciência adquirida vá em busca dessa consciência inata. Claro que alguns buscam em vícios, né? Estão tão desequilibrados que buscam isso em vícios.
E aí já é um outro problema, né? Então olha como é importante, como é fundamental que a gente entenda isso aqui numa profundidade maior. E vamos, falando de uma profundidade maior, você já deve ter ouvido falar em trigramas, né? Trigramas, só 3 elementos, né? Então nós podemos ir mais a fundo, mais além, e dizer que este elemento Yang corresponde ao fogo e que esse elemento Yin corresponde à água. Então olha só, nós temos o Yang, que os textos colocavam e expressavam dessa forma, e o Yin, que os textos expressavam dessa forma, com 2 linhas. Então imagine, você tem o Yang, o céu, e você tem dentro do Yang o Yin, e você tem o próprio Yang aqui, formando um trigrama, o trigrama fogo, o trigrama Li. Lá no outro lado, você tem então o elemento água, vamos colocar assim, fogo, água, ou céu, terra, ok? Céu, terra. Sabendo que a terra é Yin, então poderíamos representar dessa forma. Mas temos o Yang dentro desse Yin. E temos o próprio Yin aqui. Então você observa agora, esse trigrama, nós chamamos eles de Kan, que significa água, e esse trigrama nós chamamos eles de fogo, né? E observe agora o seguinte, você que deve ser um estudante, você começou agora, é o primeiro curso, é ótimo, nós estamos falando disso, mas você que já estudou algo relativo à medicina chinesa, você deve em algum momento ter observado esses sinais e às vezes até não ter compreendido o que eles significavam, mas os mestres antigos, eles observavam e eles procuravam fazer até de uma forma que você pudesse fazer uma analogia entre tudo isso. Então, aqui dentro tem coisas escondidas no seguinte de explicar muita coisa. Você pode explicar muita coisa e esses próprios trigramas, quando você une eles, você forma os chamados hexagramas, que são 6 linhas, né? E esses trigramas, eles são de 8 tipos. De 8 tipos, eu vou falar dos tipos aqui, mas esses 8 tipos podem se multiplicar por mais 8 tipos e assim por diante, mais 8 vezes 8, 64. E se você olhar os 64, filosofando um pouco, você pode fazer uma comparação, eles não sabiam disso, mas olha só o pensamento chinês em relação ao pensamento moderno, em relação ao DNA, ou seja, 64 trigramas, 64 códons dentro do DNA. E o DNA está dentro do ser humano. E o DNA, se você abrir o DNA, vai dar 1,80 m. É uma informação de um universo maior dentro de um universo menor. Então, imagina tudo que está inserido aqui nesta representação, o Yin e Yang. Então eu falei do fogo, né? E o seu contrário, água. Mas também posso falar do céu e o seu contrário, a terra. Céu totalmente Yang, terra totalmente Yin, né? Fogo, água. E também posso falar do trigrama que chama trovão. Trovão tem a ver com fígado. Olha só como já estamos entrando aqui nos 5 elementos já, né? E o contrário, né, do trovão seria o vento,
que tem a ver com a vesícula biliar. E nós temos também o lago, tem a ver com o pulmão, e a montanha, que tem a ver com o estômago. Então, vários órgãos podem ser colocados aqui, né? Fogo, coração, água, rim, terra, o mais terra da terra, baço, pâncreas, metal, o mais metal de todos, que não é o pulmão, e sim o intestino grosso. E aí você observa todas as analogias que existem dentro dos trigramas, que estão inseridos dentro dos 5 elementos, que estão inseridos dentro do Yin e Yang, que estão inseridos dentro do DNA. Então, todas essas informações, Yin e Yang, que estou falando aqui de uma forma que parece metafórica, que parece filosófica, era o tipo da observação que esse povo antigo tinha para representar as coisas. A montanha, o céu, o sol, desculpa, pegando na terra, uma parte clara, uma parte escura, uma parte yin, uma parte yang. E a dualidade na parte dos fenômenos. Porque quando está fora da parte do fenômeno, isso é unido. Isso é o Wuxi, ou seja, existe uma consciência inata. Não existe desarmonia fora da parte dos fenômenos. Mas quando a gente vem para esta parte dos fenômenos no corpo físico, começa a ter as desarmonias. E 95 a 99 pessoas na Terra está muito desarmônica. Algumas pessoas estão em harmonia e compreenderam isso. E compreenderam a viver dessa forma. E compreenderam as mudanças. E sabem que uma coisa está ruim no momento, mas pode estar boa no outro. E sabe que o excesso pode gerar insuficiência. E sabem de tudo isso na prática. Então, quando você começa a entender isso e começa a colocar na prática na sua vida, ela começa a ter uma consciência, uma proximidade da consciência inata, começa a ter harmonia e começa a ter paz. Tudo isso é saúde. Tudo isso hoje a gente sabe pela ciência moderna que a saúde vem da mente, vem das relações, vem da forma de viver harmônica, da sua forma de viver, que é diferente da minha, mas que é harmônica. Ou seja, você buscando, e tudo aquilo que você aprendeu na vida, colocar na consciência inata. E isso, claro, que a gente vai aplicar isso na parte prática, no corpo físico, nos tratamentos. Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Quero que você imagine aqui agora o ser humano. Imagina o ser humano aqui, ok? Opa, dá para entender, né? Ser humano. Bom, mãozinha, pezinho. Então, tem que saber desenhar, não é o nosso forte. Mas vamos lá. Imagine então que uma pessoa tem aqui a sua pele. Pergunto, essa pele que está fora, em relação àquilo que está dentro, ela é mais yin ou mais yang? Né? A pele. A pele é o quê? Mais yang. Né? Então, ela está mais fora, mais yang. Então, pensa aí, um problema mais yang em relação a quê? Em relação aos órgãos internos, que são mais yin. Então, um problema de pele, dependendo do problema de pele, você já pode começar a fazer uma análise aonde que está aquele problema. Né? Na parte yin, na parte yang, como tratar. Por exemplo, vamos colocar duas situações aqui. Um furúnculo, uma espinha na pele, e aqui do outro lado uma verruga.
ok? Então, digamos que isso são em duas pessoas diferentes. Para não fazer dois desenhos aqui, analise cada coisa dessa separada nesse momento. Imagine essa situação aqui, da verruga ou da espinha, na pele. Então, essa verruga em relação à pele, desculpe, essa espinha em relação à pele, ela é mais yin ou mais yang? Imagina o sol, né? O sol está aqui. Aonde pega primeiro o sol? Aqui. Ou seja, em relação à pele, essa espinha é mais yang. Mas aí, então sempre tem que ter uma comparação. A gente vai fazer essa comparação imaginando um acne, uma espinha e uma verruga condensada. Então imagine um acne vermelho com inchaço, né? Yang, vermelho, yang, com inchaço, yang, com calor, yang, com um conteúdo com mais, vamos colocar assim, com pus, um conteúdo com pus dentro. Então, a gente já sabe que esse problema aqui é mais yang. Esse problema desse acne aqui é yang. Então, imagine como que eu vou ter que tratar esse problema. Eu vou ter que diminuir o yang na pele. Eu vou ter que diminuir o calor na pele. E para isso, aí eu posso usar vários meios. No caso aqui, substâncias específicas para retirar esse calor na pele. E aí, pode ter algumas outras substâncias ali dentro, que às vezes eu tenho que tirar o calor, tenho que retirar a umidade, aí você vai ver depois, nós vamos ver ao longo do curso. Mas só uma comparação inicial, para você comparar ela com uma verruga, por exemplo. Se você olhar a verruga, o que tem dentro da verruga? É diferente, né, do acne, do furúnculo, né? Dentro da verruga tem uma massa mais dura. Se você comparar o yin e o yang, então dissemos que a energia maior está aqui. A acne é mais yang. A forma mais dura, mais compacta, essa forma mais dura e mais compacta dessa verruga é mais yin. Então, vamos pensar, né? Enquanto que na primeira você vai trabalhar mais a questão do yang, do calor, retirar esse calor, drenar esse calor, aqui no yin, se nós compararmos que calor é energia, yang é energia, e yin, e é importante que a gente saiba disso, né? Yang, energia, né? Movimento para fora, e yin, vamos colocar aqui sui, sangue. Sangue. Então, só por essa primeira comparação, você vê que uma verruga desse tipo está relacionado a um problema onde? No sangue, na parte yin. Um acne, por exemplo, está relacionado à parte yang. E se for um excesso de yang na pele, você vai ter que usar uma substância que diminua esse excesso de yang ou que complemente para fazer a balança, né? A gangorra entrar em equilíbrio, ou você aumente a quantidade de yin. E você aumentando a quantidade de yin, muitas vezes vai diminuir a quantidade de yang. Então, e aí nós temos diversas substâncias que poderiam tratar esse problema na pele. Estou falando aqui no caso do acne, de uma verruga, mas imagine uma alergia que coça, o que ela é? Né? Vermelha, coça. O que ela é? Será que ela é um problema de excesso? Yang, um problema de insuficiência? Yin. Tudo pode ser classificado nisso. Imagina aí psoríase, né? Tem vários tipos de psoríase. E aí você observando, com o decorrer do curso, você vai perceber como é que eu vou tratar essa pessoa. Como é que ela está? Como é que está a língua dessa pessoa? Está mais vermelha? Mais yang? Está mais branca? Mais yin? Então,
tudo isso é importante a gente observar e é importante a gente começar agora a colocar em prática, né? O Yin e Yang em tudo que a gente observar em termos de saúde, que é o objetivo aqui desse curso, né? De harmonizar a saúde. A pessoa tem muito calor, né? Muito calor nas mãos, muito calor na cabeça, muito calor nos pés. Então ela tem um excesso de Yang. Por outro lado, ela tem uma deficiência de Yin. Então você vai ter que tonificar essa deficiência de Yin com as substâncias corretas, nas quantidades corretas, para diminuir esse excesso de Yang. Esse excesso de Yang pode ser uma dor de cabeça, esse excesso de Yang pode ser uma hipertensão, esse excesso de Yang pode ser o próprio calor, esse excesso de Yang pode ser uma secura muito grande na boca, junto com esses sintomas que eu falei de pé e mão quente, e um calor nos olhos mais vermelhos, mais avermelhados, uma irritabilidade, e tudo isso você vai ter que fazer o oposto. Claro que para cada gradação desse Yin e desse Yang, você tem também substâncias adequadas para cada gradação que vai atuar melhor, uma mais na irritabilidade, outro mais na dor de cabeça, outro mais focado aos olhos, outro mais focado à pele, outro mais focado ao osso e assim por diante. Então, dessa forma, nós temos que começar agora a olhar para o que realmente é Yang e para o que realmente é Yin. Eu falei energia, Yang, sangue, Yin. Então, a pessoa tem uma deficiência de sangue, né? Ela vai ter que colocar, ela tem uma deficiência de Yin, então ela tem um excesso de Yang, ela vai ter que colocar substâncias que ajude nessa deficiência de sangue. Deficiência de sangue, quando eu estou falando aqui, pode gerar diversas coisas, problemas de memória, esquecimento, queda de cabelo, unha fraca, né? Excesso de Yang, a pessoa é muito agitada demais, não para, a pessoa não consegue ficar parada, é irritada demais, é explosiva, então tem um excesso de Yang. E às vezes esse excesso de Yang pode ser pela provocação do meio, né, o excesso de Yang, mas pode ser pela própria deficiência de Yin gerar um excesso de Yang. Então eu vou explicar isso mais detalhado, né, mais à frente, para você entender como que esse Yang pode estar em excesso. Às vezes por ele mesmo. E às vezes ele pode entrar em excesso porque houve uma deficiência do contrário, do Yin. Então não se preocupe agora que é tanta informação, eu não vou aprender. Sim, você vai aprender. Anote isso. Veja e reveja novamente essas aulas, porque essas são teorias de base. Aí está toda a teoria que depois nós vamos implementar na prática. Que depois, isso nós vamos ver ao longo do curso. Eu vou falar tanto disso que vai ser fácil para você. Agora é o início, né? O início, então estamos vendo algumas metáforas, algumas analogias, né? Algumas comparações, para a gente poder colocar em prática isso depois no campo que a gente vai atender, né? Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Yin e Yang é importantíssimo aprender. Fazer essas diferenciações. 5 elementos, importantíssimo aprender. Porque depois nós vamos entrar nas síndromes. E aí você vai saber se é uma síndrome de excesso, se é uma síndrome de deficiência, se é uma síndrome mais Yang, se é uma síndrome mais Yin. Vai ter horas que vai ter síndromes também combinadas, né? E a gente vai saber o que deve tratar antes, o que deve tratar depois, que isso é fundamental também, né? Então imagina, voltando, né, ao símbolo do Tai Chi, que é vamos voltar aqui. Então, esse seria, vou inverter agora, né? Esse seria o grande Yang, ou seja, o Tai Yang, Tai Yang, grande Yang. Esse seria o grande Yin, seria o Tai Yin, grande Yin. Esse seria o pequeno Yin, Shao Yin. E esse seria o pequeno Yang, Shao Yang. Então, esses termos,
eu vou utilizar algumas vezes, e outras vezes eu vou falar, ao invés de eu falar de Yuan, Shen, eu vou falar da consciência inata. Outras vezes, ao invés de falar Shenzi, eu vou falar da consciência adquirida. Mas é importante que você comece já a pegar esses conceitos devagar, para que logo, logo nós estejamos colocando isso na prática, ok?